Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 de agosto do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 3 de Elul do ano 5781 a contar da criação. Nós estamos a 339 dias do nosso ano 5781 e, portanto, nós temos aí a gota de sabedoria do nosso Rebbe, de número 339 para o dia de hoje, trazendo, sem sombra de dúvidas, ensinamentos. Nós estamos dentro do grupo de 12 ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, com o título Ligando-se a um Tzadik, um justo, e o justo da nossa geração é exatamente o nosso Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik da nossa geração, a liderança da nossa geração. Por isso, aprendendo cada vez mais com referência a este ligar-se a um tzadik. Então, a gota de sabedoria de hoje diz assim: um Rebbe conhece seus Hassidim, seus alunos, seus discípulos, seus devotos, como uma pessoa conhece seus próprios olhos, orelhas, dedos da mão, e etc. Um Hassid sente seu Rebbe como uma pessoa sente as batidas de seu próprio coração. Este é realmente um aprendizado no mundo Chabad, onde os nossos irmãos judeus do Chabad constantemente relatam a respeito disso daí, desta realidade. E o Rabino Tzvi Freeman, que fez as compilações dos ensinamentos do Rebbe, no livro Trazendo o Céu para a Terra, traz nessa gota de sabedoria essa questão da conexão da nossa geração estar de fato conectado com o nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração. Por isso, assim como o Rebbe conhece os seus Hassidim, seus alunos, seus discípulos, seus devotos, seus seguidores, assim também os próprios Hassid, cada discípulo, cada aluno conhece o seu mestre e o seu professor, pois Rebbe significa mestre, professor, literalmente falando, assim como a pessoa sente as batidas do seu coração. Nesse aspecto, amados, é importante nós estarmos aí cada vez mais conhecendo o Rebbe, os seus ensinamentos, a sua história, a sua biografia, e como ele é o tzadik, o justo da nossa geração, o Rebbe da nossa geração, e também a liderança da nossa geração, para, em breve, com a graça e a misericórdia de Hashem, a acontecer a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que nós possamos ter essa conexão e possamos cada vez mais nos prepararmos para a revelação do justo Mashiach, que seja para o nosso tempo, que seja para a nossa época, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Ve amém. Ok? Ludgero, Parolim, Rizalit, Shalom, shalom. Temos aí também a nossa conexão com o Saulo Rodrigues de Joinville, a Elizabeth Lobo da cidade do Porto, Portugal, o Tiago Lucena Dias, lá de Paulista, Paraíba, Temos aí a conexão com os nossos amados aí, quem mais que nós temos aí? O Faustino Adão da Costa, lá de São Luís, Montes Belos, lá de Goiás, O Ludgero, Parolim Rizalit, que é de Três Pontas, Minas Gerais, que eu não falei a sua cidade, Ludgero. A Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins. A Sara Bauer, lá do Rio de Janeiro, Baruch Hashem, estão aí conectados nesse sentido. Nós estamos aí, amados, na nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal é a 48ª, de nome Shofetim, que significa juízes, e hoje nós estamos na nossa quarta aliá,
na nossa quarta leitura da semana, né? E hoje nós estamos no capítulo 18, a partir do verso 6 até o verso 13, que é a nossa aliá de hoje, ok? Depois da nossa leitura, nós estaremos aí falando algumas coisas pertinentes, né, aos ensinamentos da nossa paraxá, algumas coisas a mais sobre o mês de Elul, bem como também nós vamos aí comentar alguma coisa sobre a questão do cântico diário, né, que nesses dias aí nós temos aí o Salmo 27 sendo feito a sua leitura após o cântico diário, né? Tem o Shema, né, de manhã, dentro do Sidur, dentro das preces, né? Quando termina o Shema, logo em seguida tem o cântico diário, que é o salmo específico para aquele dia e que serve como bênção. A recitação do salmo, ela serve como bênção para aquele dia específico da semana. Então é um cântico diário, é uma bênção diária nesse sentido. E depois, né, do cântico diário, né, se faz a leitura do Salmo 27 durante esse mês de Elul, ok? Então vamos comentar alguma coisa sobre isso. E o ponto X nosso, né, a cereja do nosso bolo hoje, é realmente os 13 atributos de misericórdias, né, de Hashem. Então, por isso, né, vamos aí ficar conectados, temos bastante coisa preciosa para estarmos aí refletindo sobre isso daí, ok? Vamos para a nossa leitura então, o Silas Silva, né? Shalom, shalom, tá aí conectado aí conosco, né? O Silas, qual que é a cidade mesmo, Silas? Vamos ver se eu acho antes de você responder ou se você responde primeiro do que eu. Das anotações aqui, o Silas, ok? Silas, a cidade do Silas Silva, né? Posta para nós aí a sua cidade, Silas. A Donária Carmo, né? E o seu esposo José Luiz, lá de Lisboa, Portugal. Shalom, shalom. Temos aí a Manu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, né? Baruch Hashem por isso daí, né? Temos aí também o Luiz Ribeiro, lá de Itaquera, Grande, São Paulo, Baruch Hashem. Também, né, na graça nós temos aí hoje um shalom também para a Luciana Rodrigues, aqui de Marília, da nossa região de Marília. Também de Marília temos a Tsiporá Radassa, de Marília. O Marcos Santos, a Zaurita Martins, de Montezuma, Minas Gerais. O José Alvarenga, de Capão Redondo, né, Grande São Paulo. E aqueles que estão sendo aí, né, agraciados pelo compartilhamento que o José Alvarenga tem feito das lives com os seus conhecidos. A Terezinha Teles, lá de São Sebastião também, Distrito Federal. A Vânia Ivonete, lá do Recife, né? A Flávia, né, do canal Piedra Preciosa, também de São Paulo. A Elizabeth Farias, a Áurea e o Ivan Lisboa, lá de Belém do Pará, né? Shalom a cada um aí nessa tarde, né? Louvamos a Hashem, que nós estamos no 5º livro dos estudos da nossa Torá, e nós estamos aí partindo para o encerramento do ciclo dos estudos de Torá. E temos aí no mês de Tirei, em Rosh Hashanah, temos aí o Ano Novo, Sukkot, Yom Kippur. Então temos aí bastante coisas para o início do novo ano, com muita festividade. Vamos então à nossa leitura? Capítulo 18, verso 6. Divisões sacerdotais. A fim de assegurar o funcionamento ordeiro do templo,
Disporei os sacerdotes em divisões. Cada divisão terá de servir no templo em número específico de semanas por ano, igual para todos. A divisão oficiante só poderá receber as porções devidas aos sacerdotes dos sacrifícios coletivos, por exemplo, a oferendas diárias ou do Shabat, ofertados durante o seu turno. Assim, cada divisão efetivamente vende às outras seu direito a essas porções do resto do ano, em troca do direito exclusivo, e elas durante o seu período de serviço. Porém, se um sacerdote levita quiser vir de uma de tuas cidades de todo Israel, onde ele habita, para ofertar no templo seu próprio sacrifício, seja voluntário ou seja obrigatório, poderá vir sempre que sua alma desejar ao lugar que Deus escolherá como local do templo, e servir em nome de Deus, o seu Deus, como todos os seus irmãos levitas, os sacerdotes, que ali postam diante de Deus, que ali se postam diante de Deus. Mesmo que não seja o tempo designado para a sua divisão. Além disso, durante as 3 festas da peregrinação e os 6 dias seguintes a Shavuot, todos os sacerdotes poderão ofertar sacrifícios associados a essas datas. Não só aqueles cuja divisão estiver servindo no templo, naquele momento. Durante as festas de peregrinação, todos os sacerdotes comerão porções iguais das oferendas de pecado coletivo prescritas para essas ocasiões. Além disso, dividirão igualmente entre si os couros de todas as oferendas de elevação especificadas por essas festas. Portanto, terão participação igual em todos os sacrifícios coletivos ofertados durante a festa da peregrinação, exceto naqueles não relacionados às festas, por exemplo, as ofertas diárias de Shabat, e as ofertas diárias e do Shabat, que os cabeças das divisões terão vendido uns aos outros, conforme já mencionados. A partir do verso 9 até o verso 13, temos aí a questão de adivinhação versus profecia, né? Então, como eu te disse, quando entrares na terra que Deus, teu Deus, te dá, não estudarás as abominações daquelas nações para agir do mesmo modo. Porém, deverás examinar seus ritos idólatras, a fim de constar cabalmente quão depravados eles são, e de ensinar a teus filhos que não imitem essas práticas. Especificamente, não haverá em teu meio quem passe seu filho ou sua filha pelo fogo, sendo essa a característica central do culto de Molech, ou Moloch, né? Em umas outras traduções trazem assim. Mas no hebraico, Molech. Nem quem consulte alguns desses pressagiadores, adivinho com bastão, adivinho de tempos auspiciosos, ilusionista, adivinho que interprete agouros, feiticeiro, adivinhador, adivinho com cobra ou escorpião, adivinho que fale de sua axila, sustentando nela um cadáver humano, adivinho que fale de sua boca, pondo nela o osso de um animal, chamado Yadua, ou adivinho que se comunique com os mortos, seja apoiando um cadáver humano sobre seu órgão reprodutor, seja consultando uma caveira. Ainda que esses métodos de adivinhação possam ser eficazes, não recorrerás ao seu uso, porque todo aquele que faz qualquer uma dessas coisas se torna ele mesmo a abominação para Deus. E por causa dessas abominações, Deus, teu Deus, está expulsando os atuais ocupantes da terra de Israel, que as praticam diante de ti. Em vez de tentar obcecadamente adivinhar o futuro,
está inteiro com Deus, teu Deus, confia nele e aceita a sua providência. Assim não te preocuparás com o futuro e, consequentemente, não sentirás necessidade de prevê-lo. Se te comportares desse modo, Deus te manterá em sua terra, em contraste com o que fará as nações pagãs, que ele expulsará por causa das abominações que praticam. Aqui nós encerramos a nossa quarta aliá. Nessa nossa aliá de hoje, nossa leitura de hoje, né, nós temos aí, a princípio, né, no capítulo 18, versos 6 até o verso 8, a respeito de divisões sacerdotais, né? Então, no Beit HaMikdash, no Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, aqui Moshe ele está passando as instruções sobre a questão de ordem dentro do templo, no serviço do templo. Ou seja, ninguém faz o que quer ao seu bel prazer, precisa ter ordem, decência, disciplina, né? Compromisso, responsabilidade. Então, dentro desse aspecto, Moshe está passando aí realmente as instruções, ok? A Maria Luísa está dizendo que está sem som. Está sem som aí, pessoal? Dá um oi aí. Se eu estou sem som ou se a Maria Luísa, ela que ficou sem som. Alguém pode informar aí? Mais alguém? Cadê o meu socorro? Voltou. Ok. Meu Deus. A tecnologia é algo fantástico. Baruch Hashem. Amém. Som ok. Mal. Então acho que a Maria Luísa acho que deu um pequeno pane aí na tua recepção aí. Vamos em frente então. Então nessa primeira parte aqui da nossa aliá de hoje, do verso 6 a 8 do capítulo 18, nos fala sobre divisões sacerdotais. No sentido de colocar ordem na casa, né? No sentido de que cada um não vai fazer o que bem entende, precisa ter ordem, disciplina, responsabilidade e assim sucessivamente, né? Então é dentro desse aspecto aí que Moshe está trazendo as instruções, ok? Da Liliana, né? Elmano, lá de Frutal. Shalom, shalom. Quem mais chegou aqui foi a Janete, se eu não me engano. Baruch Hashem. A Genete Severiano dos Santos, lá de Buritis, Rondônia, Baruch Hashem. E na segunda parte da nossa leitura, né, no capítulo 18, versos 9 a 13, nós temos aqui sobre adivinhação versus profecia, né? Então, a princípio, aqui nós somos exortados, primeiramente, né, o povo de Israel é exortado, né, sobre evitar realmente qualquer espírito de adivinhação, né? Marli Stael Silva, shalom, shalom, Marli. E nesse aspecto aí, a Marli Stael e seu esposo Ananias, né? Shalom, shalom. Vitória Espírito Santo, Baruch Hashem. Então, a adivinhação versus profecias vem exortar o povo judeu, o que serve para todos nós, Benei Noach, que no nosso meio, e nós não podemos buscar nenhum espírito de adivinhação. Entre aspas, nós não podemos aí ir atrás de qualquer falso profeta, né, que se diz profeta, mas na realidade é um espertalhão, né? E nesse sentido aí, então, adivinhação, e nos fala aqui, né, que não passe o seu filho ou sua filha pelo fogo, porque é o culto central de Molech, ou Moloch, né? Passar pelo fogo. Toda e qualquer atividade em que as pessoas são obrigadas ou tem que passar pela fogueira, pela brasa, essas coisas todas, elas podem ter nomes diversos, mas na realidade ela está ligada, ela está conectada ao culto central de Molech, essa divindade pagã,
na qual eram ofertadas a esse ídolo, essa divindade pagã, né? Os filhos e as filhas primogênitas, elas eram assadas vivas em oferta a esse Deus, né? Existe aí em vários lugares aquela famosa, entre aspas, né, tradição folclórica que fala sobre passar na brasa com os pés descalços, né? É a mesma coisa, está ligado a uma idolatria, está ligado a uma divindade pagã. A raiz desse costume está ligado diretamente a Moloch. Você pode não matar, não assar o seu filho ou você mesmo naquela fogueira, mas só de passar por ela é como se estivesse sendo sacrificado vivo, né? Assado, né? A essa divindade pagã idólatra Moloch, ok? É isso que significa. E também nos fala sobre a questão destes pressagiadores. E aí vem a relação dos pressagiadores. O adivinho com bastão, né? Então esses pressagiadores, eles usam diversos instrumentos para poder seduzir as pessoas. Alguns usam bastão, outros usam lá aquela bola, esqueci o nome lá que fala lá, aquela bola lá que fica no meio da mesa lá, como uma lâmpada lá, um negócio assim, né? Aqueles outros que falam sobre o futuro de forma auspiciosa e trazendo palavras no sentido de seduzir as pessoas. Tem aqueles pressagiadores, né, que são ilusionistas, fazem mágicas aos olhos da pessoa e seduzindo-as, e aí lhes dão credibilidade para eles falarem alguma coisa sobre a vida da pessoa para o futuro e etc e tal. Tudo é proibido, né? Adivinho que interprete agouros, né? Então tem aquelas pessoas que, por exemplo, passou debaixo da escada. Passei debaixo da escada, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Aí procura um adivinhador, que ele interpreta os agouros, né? Ou coisas semelhantes assim. E aí então corre atrás do adivinhador, e aí o adivinhador fala para aquela pessoa: você passou debaixo da escada, que dia que é hoje? Que horas que foi? E aquilo ali vai seduzindo a pessoa, amedrontando, e a pessoa vai ficando dominada, aí qualquer abobrinha que ele falar, a pessoa vai acreditar, já está contaminada, como diz o outro. As mesmas coisas acontecem aí dentro desse campo da pandemia, né? Falou que piolho de cobra contamina, tá todo mundo com medo de piolho de cobra porque vai contaminar, né? Se falar que beijar a esposa, né? Vai contaminar, vai pegar o bichinho aí da pandemia, aí tem gente que não vai chegar perto da esposa por um bom e longo tempo, né? Que nem um ex-ministro aí da saúde aí, né? Que disse que fazia mais de um ano que ele não beijava a esposa dele. Engraçado, né? Porque quando ele saiu lá do ministério, lá saiu abraçando e beijando todo mundo, e a esposa não beijava há mais de um ano. Esquisito, né? Mas aquele negócio, quando as pessoas estão aí com realmente intenções espúrias, né? Estão com intenções realmente perversas, né? Fazem coisas que até Deus duvida, como diz o ditado, né? Então os adivinhadores, os pressagiadores, né? Eles são realmente astutos, né? Lembrem que teve aí um pressagiador, né, da saúde que disse que até o mês de agosto do ano passado, né, iriam morrer no Brasil mais de 1 milhão de pessoas, que os veículos do exército sairiam pelas ruas, né, recolhendo corpos caídos aqui, corpos caídos ali, é uma coisa, um pandemônio. Não respire, fique dentro da sua casa, nem pense, porque só de pensar você ficará contaminado. Aí as pessoas entraram numa avalanche de medo, pavor, né? E
virou essa pandemia que virou um pandemônio e as pessoas não conseguem ver, não conseguem entender. Lamentamos todas as mortes, né? A nossa família, a minha família, tivemos, né, um irmão que nós perdemos e lamentamos todas as mortes. Mas só que as pessoas não conseguem ver que a vida está vencendo. São mais de 18,8 milhões de pessoas que se salvaram dessa doença aí. A vida continua realmente vencendo. E é dentro desse aspecto que a exortação de Moshe sobre adivinhação e profecia vem colocar em choque. A adivinhação já diz o nome. As pessoas tentam adivinhar. As profecias não. As profecias vêm da parte do Eterno, vêm da parte do Criador, vêm da parte do soberano dos mundos. Então, qual é a profecia para os nossos dias? É isso que nós precisamos ver. Não aquilo que esses pressagiadores negativos ou negacionistas da vida, né? Da vida, continuam falando por aí afora, vai. Existe um perigo real, existe uma doença real, mas isso não significa que a morte está vencendo a vida. Lamentamos aí as mais de 500 mil mortes, né? Existe uma dúvida se de fato as 500 mil estão ligadas diretamente ao processo da doença atual aí, né? Mas mesmo assim, devidamente contabilizado, existe mais de 18,3,4, uma coisa assim, de pessoas que se salvaram, estão com vida, junto com elas, tem no mínimo 3 pessoas por cada vida que se salvaram. Isso daí corresponde a em torno de mais de 50 milhões de pessoas que estão celebrando a vida. Enquanto que o aspecto da adivinhação é para trazer medo, pavor e terror. O espírito maligno da adivinhação, ele tem as suas múltiplas facetas, né? E uma delas é essa que nós estamos aí fazendo um paralelo, né? Então, por isso, busquemos o conhecimento da profecia para esses últimos momentos. Nós vimos essa semana aqui, por exemplo, que Rashi, ele comentando, né, a nossa paraxá, Rashi diz que um sinal palpável de que realmente estamos vivenciando os últimos dias para a revelação de Mashiach, não é que o mundo vai acabar, não é que o mundo vai se enrolar como um pergaminho e puf, e entre aspas, né, os salvos vão morar no céu. Quer dizer, o planeta Terra, puf, e os salvos viram toda estrela e vão morar no céu. Não é isso daí, não. Isso também aí está dentro de outro aspecto negativo da adivinhação. Precisamos ver a profecia, certo? Então, dentro desse aspecto aí, o que nós temos? Rashi comentou conosco essa semana. Um sinal palpável que nós estamos vivendo os últimos dias para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, a redenção final. Ele comenta, quando Israel, o seu deserto, for produtivo e produzir em abundância, esse é um sinal palpável que nós estamos vivenciando os últimos dias para a revelação final. E o deserto de Negev, em Israel, exporta praticamente para quase todos os países flores, frutos de diversas espécies em abundância para o povo na terra e para as nações. Ou seja, Rashi tem razão. Então, nós não podemos perder o foco da profecia e não desses adivinhadores pé de chinela aí, que consulta mortos, que faz
né, entre aspas, adivinhações do futuro, coloca um osso na boca, outro, né, como diz o ditado aí, outro roda a baiana, vira de ponta cabeça, né, trepa no trapézio, fica de ponta cabeça, outro planta bananeira, outro fica aí gritando, né, a língua do siri, siri anda, siri canta, siri sobe, siri desce, siri apaga, siri fogo e vai por aí fora, né? Então são prognosticadores, adivinhadores, presságios, né? Pressagiadores, né? Que não tem nada, absolutamente nada a ver com a profecia. São enganadores, simplesmente isso. Então, especificamente, Moshe diz para o povo israelita, não terás no vosso meio. Dentro desse mesmo aspecto está aí a questão dos feiticeiros. E fala, ó, os tais, a pena deles é a morte, ponto. Oh. Então, o nosso foco são as profecias. Então, por isso que nós não podemos nos deixar dominar, né, pelos modernos e diversos, as suas diversas ramificações dos pressagiadores da última hora. Lembra que esse tempo atrás aqui começou como que fala? Os terroristas começaram a jogar um monte de mísseis sobre Israel, Israel começou a contra-atacar, etc e tal. Aí ficou aquele pandemônio também, ali no Oriente Médio. Aí apareceram os profetas da última hora. Agora vai sair a Terceira Guerra Mundial, agora o mundo vai acabar, agora os judeus vão fazer o pacto com o falso Messias, é o fim do mundo. Fizeram o maior pandemônio, fizeram o maior carnaval. Agora eu te pergunto, cadê os pressagiadores da última hora? Cadê os profetas da última hora? Tiveram que enviar a viola no saco, tiveram que colocar o rabo no meio das pernas e sair quietinho no cantinho lá. Então, amados, é isso daí que Moshe está trazendo aqui. Adivinhação é coisa de quem não tem o que fazer. Os profetas do Apocalipse não têm o que fazer. Então não tem o que fazer, fica arrumando aí adivinhações, maus presságios que não se confirmam. Por quê? Porque não estão alicerçados na profecia. Então, por isso, quando a gente escuta essas coisas aí, dá risada para não chorar, porque é lamentável esse comportamento. Então, por isso, né, nós temos aqui na nossa aliá, nessa parte do capítulo 18, verso 9 a 13, onde nos fala o título, né, é Adivinhação versus Profecia. É aquele negócio, para onde você pender, ou você sobe, ou você desce. Para onde você pender, ou você se eleva às alturas, ou você ladeira abaixo para o abismo. Simples. E então, dessa forma, nós encerramos a nossa quarta aliá, ok? Vamos falar sobre o cântico diário. O cântico diário é aquele que você faz todos os dias pela manhã, após o Shema. Então, quando você tem o Shema, logo depois do Shema, no nosso Sidur, você tem ali uma observação. Oi? Pronto, voltei. Ok. Então, né, o Shema, no nosso Sidur, né, a primeira edição, porque já temos a segunda edição. Aqui, né, para Bauru e região, né, avisando aí, nós reservamos 20 unidades do novo Sidur, segunda edição. Então, né, principalmente o pessoal aqui de Bauru e região, que ainda não fez a reserva do novo Sidur, né, segunda edição, aproveite fazer a sua reserva aí, até que a gente já esgotando essas 20 unidades, aí nós faremos um novo pedido
lá na sinagoga, sede do Brooklyn, em São Paulo, com o nosso Rav Yaakov e a liderança dos Benenor também, né, o Caio Scatini. Então, né, nós já temos reservado 20 unidades para a nossa região aqui, ok? Então aqui nesse Sidur, primeira edição, o Shema começa na página 24 e termina na página 26. Quando terminamos de fazer o Shema, e tem ali um quadrinho, né? Você vai ver aqui, mas está de ponta cabeça, só para se ter uma ideia, né? Página 26, e tem esse quadrinho ali. Então nesse quadro aqui tem uma observação que diz assim, né? Aqui é o local para ser feita uma reza silenciosa, conhecido também como prece espontânea, é aquela que você faz abrindo seu coração. Faça os pedidos de seu coração diretamente ao Criador. Os sábios orientaram que a estrutura ideal para uma reza é, primeiramente, louvor a Deus, na sequência, fazer os pedidos e, por fim, agradecer. Então, quando nós começamos a nossa prece espontânea, voluntária, então, primeira coisa, você começa louvando a Deus. Alguma expressão, mesmo que seja de salmos, por exemplo. Você pode usar uma expressão de salmos, literalmente falando, ou você pode usar uma expressão de salmos, né, na sua interpretação, né, da forma que você recebe aquela passagem de salmos, você expressa isso com as suas palavras. Na sequência de você fazer um louvor a Deus, não precisa ser uma coisa comprida, né, que você vai ler um gibi inteiro, vai passar uma semana inteira ali fazendo blá, 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 blá. Não, é tudo objetivo, ok? É tudo realmente na mosca, no alvo, sem rodeios. Na sequência, você faz os seus pedidos, das suas necessidades, sejam elas de ordem espiritual, física, financeira ou material. Seja também de ordem familiar, certo? Seja de ordem do trabalho, de um concurso, relação de vizinhos, parentes, amigos, inimigos. E aí você vê a realidade daquilo que você está vivenciando naquele momento, naquelas horas, naqueles dias. E você fez o seu pedido, né? Aí na sequência você agradece. Ou seja, você louva a Deus, faz o pedido e agradece a Deus pela oportunidade de ter nele como Pai das misericórdias e a certeza que ele vai responder às suas preces. Você já agradece de antemão, ok? Esta reza é feita de forma silenciosa, apenas mexendo os lábios, assim como Hana, né, a mãe do profeta Samuel, né, que fez a sua prece, né? Então, o balbuciar dos seus lábios, o sacerdote que estava de plantão achava que ela estava embriagada naquela hora da manhã, embriagada, a Hana. E aí, quando o sacerdote foi questioná-la, e ela disse que estava abrindo o seu coração para Deus, que estava se quebrantando na presença de Deus, porque ela necessitava muito da resposta de uma prece. E aí o sacerdote a abençoou, saiu de fininho, e ela continuou a sua prece. Então esse balbuciar ou mexendo os lábios é uma prece que você faz, que você possa ao mesmo tempo estar balbuciando, mexendo, falando, mas que você ao mesmo tempo possa ouvir. Não é uma prece mental, certo? Por isso que fala mexendo os lábios, né? Então você fala, né, como um sussurro, como a Hana, que é a mãe do profeta Samuel, que é dado como exemplo, né? Então você faz que nem um sussurro, mas que você ao mesmo tempo ouve. Você fala e você ouve, certo? Por quê? Porque você estará concentrado em Deus e na sua prece. Então, os ouvidos, eles não estarão captando sons diversos extra aquele momento. Então, você está no sussurro fazendo a sua prece e, ao mesmo tempo, você está ouvindo. Então, você está escutando.
o que você está dizendo. E nisso vem a concentração, que é importante, ok? Então, dentro desse aspecto aí, terminando essa prece, segundo os sábios dizem que é um momento propício, um momento adequado para fazermos a nossa prece espontânea diante de Hashem. E aí que você termina a sua prece, aí o que você faz? Aí você vai para o cântico diário. Cada dia da semana há um cântico específico, né? O primeiro dia do Shabat, o primeiro dia da semana, o segundo dia, terceiro, sexto e sétimo dia. Então vamos ver aqui o que os nossos sábios trazem para nós com referência a isso. Então, no primeiro dia da semana, né, que nós conhecemos como domingo, o salmo que é para esse dia é o Salmo 24. Do eterno é a terra e tudo que nela existe, o mundo habitado e todos os que nele moram. Então esse versículo ele é apropriado para o primeiro dia da semana, pois nos lembra o primeiro dia da criação. Deus foi então claramente reconhecido como o único governante, uma vez que nenhum ser, nem mesmo os anjos, haviam sido criados ainda. Só ele existia. Só ele, o grande eu sou. No segundo dia, o salmo, o cântico do dia, no segundo dia, que nós conhecemos como segunda-feira, é o Salmo 48. No segundo dia da criação, Deus estabeleceu que o firmamento fosse dividido entre águas superiores e águas inferiores, denominando as esferas superiores a sua residência. Paralelamente, denominou um local como santidade especial no mundo inferior, onde ele iria residir. Por isso, grande é o eterno e muito louvado na cidade de nosso Deus, monte de sua santidade. É o Salmo 48. Então, a cidade de nosso Deus, monte de sua santidade. Né? Então, é o segundo dia. No terceiro dia, que nós conhecemos como terça-feira, ou o terceiro dia, o salmo específico de cântico diário é o salmo número 82. Deus encontra-se na Assembleia Divina, no meio dos juízes, ele julgará. Por isso o Eterno é chamado de Dayan Haemet, ou seja, o juiz verdadeiro. Nesse dia, Deus juntou as águas em oceanos, expondo assim os continentes que seriam habitados. Contudo, só seria permitido à humanidade viver lá se exercessem justiça. Um dos pilares da sociedade humana é a justiça. Se o homem pervertesse a justiça, Deus ordenaria aos oceanos transbordarem e inundarem a terra seca, como mais tarde, de fato, isso aconteceu no dilúvio. No quarto dia, o salmo, o cântico do dia, é o 94. Ó Deus da vingança, eterno, ó Deus da vingança, aparece. Nesse dia foram criados os corpos celestes. No futuro, Deus punirá todos os que praticam a idolatria. O quinto dia é o Salmo 81. Cantem em voz alta para o Deus de nossa força, proclame com um grito jubiloso o Deus de Jacob. Nesse dia, o Todo-Poderoso criou as milhares de espécies de pássaros e peixes. Quem quer que os veja, proclama louvores a Deus em júbilo. O sexto dia é o Salmo 93. O Eterno reina, ele está revestido de majestade, o Eterno está revestido, o Eterno terá vestido poder e ser cingido. Esse versículo é apropriado para o sexto dia, no qual a gloriosa criação inteira foi completada e a majestade de Deus sobre o universo tornou-se aparente. E o sétimo dia da semana, o Shabat, o Salmo é o 92, um salmo, um cântico para o dia de Shabat. Esse versículo não se refere apenas ao Shabat semanal, mas também à era pós-redenção, o grande Shabat da história. O Shabat semanal
nos foi dado para servir de modelo para a era futura, na qual será total e eternamente boa. Da mesma forma, como trabalhamos toda semana a fim de honrarmos o Shabat, assim nos preparamos agora para um mundo futuro, onde saborearemos dos frutos do nosso trabalho. Com a destruição do templo sagrado, a beleza da música cessou. As músicas e melodias atuais não captam a santidade ou a harmonia da perfeição espiritual inerente às melodias entoadas no templo. Após a destruição do primeiro templo, o imperador Nabucodonosor levou um grupo de levitas cativos à Babilônia. Observando-os chorarem e lamentarem-se, eles exclamaram: por que estão tão tristes? Venham e alegrem-se antes de saborear minha ceia. Toque seus violinos para mim e suas harpas e meus deuses, exatamente como costumavam fazer para o seu Deus. Ou seja, os babilônicos queriam que eles entoassem cânticos do eterno para o eterno, para suas divindades pagãs. Olhando uns para os outros, os levitas então sussurraram: nunca! Nós que tocávamos no templo para o Todo-Poderoso, devemos agora tocar para este anão Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, ele era o rei e ele era considerado uma das divindades da Babilônia. E Nabucodonosor, a sua estrutura, a sua estatura, melhor dizendo, era a estatura de um anão, E como vamos tocar para este anão e os seus ídolos? Em vez disso, se tivéssemos nos empenhado em cantar ante o Todo-Poderoso, nunca teríamos sido exilados. Todavia, como poderiam desobedecer efetivamente a ordem do captor? No instante, engendraram um plano. Cada levi, sem hesitar, decepou o próprio polegar da mão direita, erguendo os tocos dos quais jorrava sangue para Nabucodonosor, visse, e lamentaram: como podemos cantar a canção de Deus? Isso daí está lá registrado no Salmo 137, ok? Não vê que nossas mãos estão mutiladas e não podemos mais tocar nossos instrumentos? Enfurecido, Nabucodonosor massacrou milhares dos escravos judeus. Não obstante, os levitas estavam contentes em não terem concordado em tocar música para os ídolos da Babilônia. Aquele grupo de levitas eventualmente retornou do exílio babilônico depois dos 70 anos de exílio e testemunhou a reconstrução do segundo templo. Deus prometeu ao povo judeu através do juramento: os levitas feriram sua mão direita por amor a mim. Portanto, eu juro por minha mão direita que finalmente derrotarei seus inimigos e restaurarei Jerusalém. Dessa forma, nós vemos aqui a questão dos cânticos diários, que nós precisamos estar realmente envolvidos com a questão de louvarmos o eterno, o único Deus, o verdadeiro Deus e Salvador, certo? Esta é o nosso compromisso voluntário de amor junto com os nossos irmãos judeus, ok? Então, esse é o nosso compromisso. E dessa forma aí, nós precisamos cada vez mais estarmos conectados em prestarmos um verdadeiro louvor a Deus. E ali nós vimos que realmente Deus respondeu que ele, de fato, ele faz juízo sobre os inimigos dos judeus. E por isso Babilônia nunca mais foi a mesma depois que eles destruíram Jerusalém e massacraram milhares de judeus. E mesmo na Babilônia, Nabucodonosor fez isso daí. Depois que terminou o período do exílio babilônico, a Babilônia nunca mais foi a mesma. Perdeu todos os seus potenciais. Babilônia, chamada e considerada uma das 7 maravilhas do mundo, por causa dos seus jardins suspensos da Babilônia, tão famosos, onde eles estão.
Para quem não sabe, Babilônia de antigamente é o Iraque da atualidade. Veja a situação do Iraque. A destruição do segundo templo foi através do Império Romano. As legiões romanas realmente trouxeram uma grande destruição, uma grande mortandade, tanto nos dias da destruição do segundo templo, como posteriormente, na sua história, né, o Império Romano, ele continuou perseguindo e matando muitos e muitos judeus. Assim como Deus ele realmente trouxe juízo sobre Babilônia, não pense que o Império Romano ficará isento dos juízos divinos. Não esquecendo que o Império Romano vem da descendência de Esaú, Edom, né, o irmão gêmeo de Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, e Esaú, que com a sua inveja, seu ciúme, seu ódio contra o seu irmão, né, fez uma promessa de exterminar a descendência de Iacob, ou seja, o povo judeu, o que tentou através da história, mas, bendito seja Hashem, que não conseguiram os seus intentos. Amém. Seguindo em frente, nós estamos nos aproximando aí de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, né? Então nós temos aí o Marzor, que é o livro das preces para Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? Quem ainda não adquiriu o Marzor para Benei Noach, compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? beneinoach.org.br, né? A sinagoga sede em São Paulo, no Brooklyn, né? Faça o seu pedido para que possa chegar em tempo e você poder acompanhar aí as preces, né, para essas duas datas específicas aí, né? O Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e também o Yom Kippur, o Dia do Perdão. Ok? O que nós temos para hoje né, para nós encerrarmos a nossa a nossa live, os 13 atributos, né? Então vamos aos 13 atributos das misericórdias de Hashem, que tem para nós, né? Então os 13 atributos das misericórdias, né, ou de misericórdia de Hashem, né? A essência, né, é a recitação dos 13 atributos de misericórdia que compõem os versículos 6 e 7 do capítulo 34 do livro de Shemot, Êxodo. Então o livro de Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7, é aí que nós encontramos os 13 atributos de misericórdia de Deus, certo? Então, esses 13 atributos de misericórdia de Deus é onde temos a promessa que fala assim. Vamos ler os versículos para depois discorrermos sobre o que os nossos sábios trazem na sua interpretação. Eterno, eterno, Deus piedoso e gracioso, lento em irar-se e grande em benevolência e verdadeiro, que preserva a benevolência por 2000 gerações, perdoa a transgressão, a iniquidade e o pecado e limpa. Então, a confissão, a oração essencial pela súplica por perdão também é recitada através do 13 atributos da misericórdia de Hashem, ok? Os nossos sábios, eles citaram as palavras do Rabi Yohanan, dizendo: se isso não constasse no versículo, não poderia jamais ser dito. Das palavras de Deus a Moshe, aprendemos que Deus se envolveu em um talit como um oficiante e mostrou a Moshe a ordem das preces. Deus disse a ele: sempre que os israelitas pecarem, que rezem seguindo essa ordem, e eu os perdoarei, né? Obviamente, todo não-judeu que abraça a fé monoteísta tem muita ligação com os 13 atributos de misericórdia. O nosso rabino, Yitzhak Ginsburg, né, no seu livro
o que você precisa saber sobre Kabbalah, né? Então, isso daqui é para Benei Noach. O que você precisa, Benei Noach, saber sobre Kabbalah? Esse é o livro. Esse é o livro. O que você precisa saber sobre Kabbalah está aqui. O que não está aqui, como dizem os nossos sábios, é para cabalistas. Ou seja, são rabinos que nasceram, cresceram com a devida educação judaica, com o devido aprendizado das 22 letras do alfabeto hebraico, que estudaram a Torá de ponta a ponta, desde a primeira letra até a última letra da Torá, que conhecem de fato o que é a Torá no seu sentido judaico, no hebraico, nas letras hebraicas, e que estudaram de fato por muitos e muitos anos para poderem conhecer os segredos e os mistérios da Torá. Então eles são chamados de cabalistas. Então eles são estes que têm um grande conhecimento realmente muito, mas muito profundo e elevado do conhecimento, né, da Kabbalah, né, dentro da Torá. Então, o que o não-judeu precisa saber está aqui. Fora isso daqui, você está procurando sarna para se coçar. Se você quer procurar sarna para se coçar, coce-se bem, ok? Mas aqueles que querem aprender realmente o que é de forma correta, adequada, né? Então está aqui. O que você precisa saber sobre Kabbalah, ok? Mas, obviamente, isso daqui você começa a estudar depois que você tem uma ótima convicção o que você é, quem você é e a decisão que você tomou. Se você tem certeza que essa decisão que você tomou como monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica, você está dentro desse contexto e você está aí fazendo as suas preces diárias, conhecendo as 7 leis universais, está aí estudando a Torá diariamente, né? Você está cada vez mais se aperfeiçoando nesse caminho, nessa jornada. Então o que acontece aí? Você simplesmente poderá começar a estudar Kabbalah, aquilo que você precisa saber, dentro desse contexto. Fora desse contexto, já diz o nome, você está fora do contexto daquilo que é real e verdadeiro para se aprender dentro da Kabbalah, ok? Nesse aspecto aí, né, só lembrando que Kabbalah também significa ensinamento, instrução, ser instruído devidamente, né? Então, Kabbalah vem do verbo corresponder. Então poderíamos nos perguntar, o que correspondência tem a ver realmente com os segredos, né, cabalísticos, né, naquilo que nós podemos aprender, né? Numa breve resposta, o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, então ele diz, né, sobre mesmo se dá por meio da correspondência entre uma coisa e outra, os aspectos escondidos, secretos e ocultos da realidade. Então, aprender a aplicá-los corretamente a qualquer situação na vida. A base para estabelecer tais correspondências é a união essencial da criação e a fonte divina, né? Então, resumidamente, qual é a essência da Kabbalah? É conectar-se com a Torá. É conectar-se com Deus e os seus ensinamentos. Então, simplificando, é isso daí, ok? Por que eu nasci de ponta cabeça? Por que eu sou do avesso? Por que eu sou careca e não cabeludo? Por que eu sou cabeludo e não careca? Por que eu sou branco e não negro? Por que eu sou vermelho e não amarelo? Né? Então, sabe, procurar chifre em cabeça de cavalo. Não. Então, procurar corretamente, através do caminho correto, nesse sentido aí,
a questão da Kabbalah. Isso tudo por quê? Porque nós queremos trazer para você aqui, né, nessa questão dos 13 atributos de misericórdias, né? Então, a Kabbalah traz da seguinte forma esse versículo 6 e 7 de Êxodo, capítulo 34. Havaye, Havaye, Deus misericordioso e gracioso, de semblante paciente e de imensa bondade e verdade, que mantém atos de bondade por milhares de gerações, que perdoa iniquidade e transgressão e pecado e absolve, né? Então, essa é a conexão que nós temos aqui dentro da Kabbalah dos 13 atributos, né, de misericórdia de Deus. Então, no hebraico, esse princípio aqui, né, esses princípios, eles são chamados de midot, midot, que significa atributos. Então, os atributos, midot. Então, a palavra midot, ela também possui as mesmas letras da palavra demut, demut, que significa semelhança. Como diz o versículo, por exemplo, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com nossa semelhança, como disse Deus. Então a Torá nos ordena ser como Deus. Então, qual é a essência da Kabbalah? Conectar-nos a Deus. Não se você nasceu do avesso ou de ponta cabeça. É conectar você com Deus e você aceitar a configuração que Deus te deu. Ah, eu sou um gigante, tenho mais de 2 metros de altura. É a configuração que Deus te deu. Ah, eu sou um anão, eu sou pequenininho. É a configuração que Deus te deu. Ah, eu tenho a estatura mediana. É a composição que Deus te deu. Simples assim. Ah, o meu cabelo é crespo, o meu cabelo é liso, o meu cabelo é loiro, o meu cabelo é preto. Não estou contente com o meu cabelo loiro, pinto ele de preto. Não estou contente com o meu cabelo preto, pinto de loiro. Mas qual é a configuração original que Deus te deu? Então, Kabbalah, o sentido dela é te conectar com Deus, para que você possa aprender dos seus estatutos, né, ou dos seus atributos de misericórdia e aprender realmente a configuração que Deus te deu para cumprir a sua missão aqui nesse tempo que chamamos de hoje, né? Ou seja, integrar seus atributos em nossas vidas e agir de acordo com eles. Os exemplos específicos trazidos, né, pelos sábios são os atributos de misericórdia e perdão. Ou seja, segundo o sábio Abba Shaul, diz: sejam como ele, o Eterno. Assim como ele é misericordioso e clemente, vocês devem ser misericordiosos e clementes. Assim, as conotações de Deus revelam aqueles aspectos de seu caráter que são os mais adequados para refinar o nosso próprio caráter. Entre os 13 atributos de misericórdia, Deus é mencionado com mais frequência pelo primeiro atributo, que vem após os nomes divinos, Havaye, Havaye e Kel. O misericordioso. Na literatura talmúdica, a forma em aramaico para essa conexão, o misericordioso, é Rahmana. Rahmana é usado em referência ao Todo-Poderoso. Outro dos atributos de Deus frequentemente usados para se referir a ele é Elion. Elion, que literalmente significa o Supremo. Então, vamos dizer assim, da forma aportuguesada, né? Elion. Elion se refere ao Eterno como o Supremo, né? No hebraico, né, de forma mais assim, um pouco mais apurada, Elion, Elion, né, com no final. E em Yiddish, né, ele é traduzido ou transliterado como
Oibsheter, Oibsheter, ok? Esse é, de fato, né, o Supremo, né, o Deus Todo-Poderoso, único Deus e único Salvador, ok? Então, os nossos sábios, para comentar os 13 atributos de Deus, então eles falam da seguinte forma, pegando os 13 atributos desses dois versos, Êxodo, Shemot, capítulo 34, versos 6 e 7. Então, já lemos o versículo, né, de uma forma simples, de uma forma um pouco mais profunda, segundo a Kabbalah. Então, diz assim, primeiro, eterno, o primeiro eterno, ou o primeiro Havaye. O que significa? Eu sou aquele que tem compaixão do homem antes que ele peque, mesmo sabendo no final que ele peca. Esse é o primeiro Havaye. O segundo Havaye, eterno. Eu sou aquele que tem compaixão do homem depois que ele peque e se arrependa. Terceira expressão que fala Deus, Kel. Esse também é um atributo de misericórdia, conforme está escrito. Meu Deus, por que tu me abandonaste? Pois não se pode dizer ao atributo de justiça severa, porque tu me abandonaste, né? Então nós vemos aqui que outro atributo da misericórdia de Deus, né, é o quanto que realmente Deus ele é paciencioso para com o ser humano, porque nós não podemos dizer em hipótese nenhuma, meu Deus, por que me abandonaste? Nós não podemos dizer, porque nós estamos negando a eficácia de Deus. Se Deus me abandonou, então quem é que está tomando conta de mim? Se Deus te abandonou, quem é que está tendo mercê, acesso à tua vida? Se Deus te abandonou, que Deus é esse? Está entendendo? Porque mais um atributo de misericórdia de Deus, mesmo que nós venhamos falhar falando assim, ainda assim Deus diz que tem misericórdia de nós. Quarto, piedoso, o que significa? Tem piedade dos pobres. Quinto, e gracioso, ele é gracioso com os ricos. Sexto, lento em irar-se, ele é paciente e não tem pressa de castigar, pois ele espera que o homem venha a se arrepender. Então, aquele julgo, né, que existe no mundo religioso secular ali fora, em que fala, ó, você pecou, você perde a salvação. Você vai lá para o porão do inferno. Você vai para o esquinto dos infernos. Isso daí não existe. Mas uma forma do falso profeta, do adivinhador, é dominar as pessoas pelo medo. As pessoas ficam com medo de ir para o inferno, inventado pelo homem, ficam com medo de perder a salvação, e aí fica fácil de dominar as pessoas. Deus diz, lento em irar-se, ele é sempre pronto a perdoar. Sétimo, grande em benevolência, ele é benevolente com aqueles que carecem de méritos, né? Então, se você vai acumulando méritos, você tem méritos diante de Deus. Então, grande é o eterno em benevolência. Oitavo, e verdadeiro, ele recompensa quem cumpre a sua vontade. Então, ele recompensa aqueles que obedecem os seus mandamentos. Ele recompensa aqueles que, de fato, né, fazem aquilo que é do agrado dele. Nono, preserva a benevolência por 2000 gerações. Ele guarda a benevolência que a pessoa faz diante dele durante 2000 gerações. Ou seja, o que você faz de bom aos olhos de Deus hoje, isso está registrado para as próximas 2000 gerações.
significa que jamais Deus esquecerá o que você fez de bem, de bom. Essencialmente, o que você fez de bem, o que você fez de bom, está relacionado diretamente a reconhecer a Deus como único Deus, único Salvador, e a sua palavra, a Torá, com as 7 leis universais, mais as preces diárias, mais a de Sedaká. Você faz uma somatória de méritos diante de Deus. E então, você, nesse sentido, você preserva 2.000 gerações após a sua. Já pensou? Você quer, todo pai, toda mãe, o que mais ele deseja é que os seus filhos estejam bem e vivam bem. Não tem coisa melhor para os pais, para ver o bem dos seus filhos, do que eles, pais, estarem fazendo a vontade de Deus. Porque os seus filhos serão abençoados e protegidos. Ok? Depois, o 10º atributo da misericórdia de Deus diz: perdoa a transgressão. Ele perdoa as transgressões cometidas deliberadamente. Então, você diz assim, puxa vida, eu fiz tal coisa, mas eu fiz porque eu quis. Mas agora estou arrependido, mas eu fiz porque eu quis. Eu não tenho perdão. Aqui está dizendo, ó, perdoa a transgressão, ou seja, o eterno Deus Todo-Poderoso, ele perdoa as transgressões cometidas deliberadamente. O que precisa que nós façamos é techuvá, retorno a Deus com um arrependimento genuíno e verdadeiro. Ele perdoa. O 11º, o 10º é perdoa a transgressão, 11º, perdoa a iniquidade, e ele perdoa as iniquidades cometidas em um espírito de rebeldia. Às vezes você fala assim, puxa vida, mas eu mirei, e eu sei que não era da vontade de Deus eu desobedecer tal mandamento, mas eu desobedeci. Eu estava realmente com um espírito de rebeldia. Mas aqui o atributo de misericórdia de Deus, o 11º atributo da misericórdia de Deus, diz que ele perdoa as iniquidades. Ele quer que você tenha techuvá, ou seja, retorno a Deus para um arrependimento sincero e genuíno. O 12º, e o pecado. Ele perdoa os pecados cometidos involuntariamente. Você escorregou no sabão, sem querer, ele também perdoa. E o 13º e ele limpa. Ele absolve quem se arrepende, mas não quem não se arrepende. Ou seja, Deus ele perdoa todo pecador que de fato faz techuvá, retorno a Deus para um arrependimento sincero e genuíno. Esses são os 13 atributos de misericórdia de Deus. Qual é a conclusão? Estamos nos dias de julgamento, hein? Não esquece aí, né? Elul é o nosso mês aqui de introspecção, fazermos uma autoanálise, uma autorreflexão, pesarmos na balança os prós e contras, pesarmos na balança o que fizemos segundo a vontade de Deus e o que não fizemos segundo a vontade de Deus. Puxa vida, minha balança está pesada, rapaz. Eu tenho mais contra mim do que a favor. Eu tenho menos méritos, porque eu fiz mais coisa errada do que coisa certa. E aí agora, como que eu fico nessa? Techuvá. Simples assim. Ah, minha balança está legal. Está mais a meu favor, tenho mais mérito do que desmérito. E aí o que eu faço? Techuvá. Retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, para que o próximo ano sejamos melhores. Simples. Ou seja, nós só não somos perdoados
se nós não quisermos. Deus está pronto para perdoar. No primeiro dia de Rosh Hashanah, que é no dia 6 de setembro, uma segunda-feira, para o dia 7 de setembro, que é o dia do juízo, o dia do julgamento, nós só não teremos perdão para com Deus se nós não fizermos techuvá, se nós não tivermos um retorno real e verdadeiro a Deus para um genuíno arrependimento, sincero, transparente. Ou seja, o homem, o ser humano, ele só não recebe perdão se de fato ele não quer. Ah, eu não quero ser perdoado por Deus. Beleza. Ponto, segue o teu caminho. Não sei onde que ele vai, para cima que não vai. No sentido espiritual de elevação, vida eterna, né? Não vai. Mas para baixo certamente vai. Não restam dúvidas. Então, amados, nós temos aí diante de nós um Deus que é o misericordioso. Só não desfrutamos dos seus benefícios se não quisermos. A decisão é individual. Ok? Pense, reflita. Não seja um poste. Crente poste é uma porcaria. Ele fica ali, parado, sem movimento, sem vida, serve de obstáculos para aqueles que querem viver. Não seja um crente poste, seja um autêntico filho de Deus. Isto é precioso aos olhos dele. Deus das misericórdias seja sempre a tua bênção no seu andar diário. Até amanhã. Shalom, shalom.